Fala galera, tudo bem? Lucas aqui e com certeza esse é um dos vídeos mais polêmicos que eu já fiz. E eu vou te contar por quê. Antes de falar, eu queria te fazer um convite. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e faz isso agora. Esse canal é Azevedo DevOps, ele tem o intuito de trazer informação a respeito da cultura DevOps, sobre os temas pertinentes, dicas, técnicas ou não. A gente sempre vai estar falando e trazendo bastante conteúdo legal. Então já aproveita, se inscreve agora, já deixa seu like nesse vídeo. Não esqueça de nos apoiar para a gente trazer mais e mais conteúdo lá legal para você, bacana, cheio de experiência, cheio de senioridade, de maturidade para te ajudar. Se você quer crescer na carreira, se você quer entrar na área, a gente está aqui para te ajudar. Mas vamos então ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema muito polêmico e que gera discussão sempre quando eu vou falar desse tema, que é basicamente o seguinte: você já se perguntou se um DevOps precisa ser dev? Ou seja, um DevOps, ele precisa ser um developer, ser um programador, ser alguém que sabe criar uma aplicação inteira sozinho, entende bem de programação e consegue atuar como programador? A gente vai responder essa pergunta. Antes de a gente responder de fato essa pergunta, eu queria lembrar um pouquinho para você o que é a cultura DevOps. Sabe, se você não sabe o que é a cultura DevOps, eu vou deixar aqui o link para você ver um dos meus primeiros vídeos aqui do canal que fala sobre DevOps. Vai ter algum lugar aqui, um cardzinho para você clicar e assistir para você saber o que é DevOps. DevOps, rasamente, você vai ver melhor nesse vídeo, mas basicamente DevOps ele é uma cultura que nasceu para resolver um problema. Qual o problema? Atrito entre duas áreas, desenvolvimento e operações. Legal. Essa cultura, ela se utiliza de algumas ferramentas, mas principalmente de conceitos, de forma de pensar, estrutura, organização, meios de levar a agilidade necessária com a segurança necessária. Então a cultura ela está muito focada em modificar como as coisas são feitas, agregando tecnologia para isso. Legal. Agora, se eu falo que um DevOps é alguém que vai resolver um atrito que acontece há muito tempo entre desenvolvimento e operações, o que eu primeiro preciso entender? Um DevOps ele vai precisar entender quais são os aspectos ou quais são as necessidades e dores do mundo de desenvolvimento, assim como quais são as necessidades, dores, aspectos do mundo de operações, infraestrutura, como você gostaria de chamar aí a parte que mexe no maquinário, a parte que responde muitas vezes a incidentes, a parte que controla muitas vezes o deploy, a levada para produção, a modificação de algo que está ali sendo acessado por milhões de pessoas. Então, o DevOps ele vai precisar ter o contexto dessas duas áreas, porque não adianta eu achar que eu vou resolver um atrito que eu não sei por que está acontecendo. Não adianta eu achar que eu vou resolver um problema se eu não entendo o problema. Então, se eu não conheço os aspectos do mundo de desenvolvimento, eu não vou conseguir ser efetivo na minha tarefa como DevOps. Por quê? Porque a cultura vai me levar para um caminho de solução para algo que eu não conheço. Então, quando eu não conheço o problema, qualquer solução funciona. Agora, se eu conheço o problema, se eu conheço os aspectos desses problemas, aí sim eu consigo direcionar uma solução cabível, uma solução efetiva. Então, acho que o primeiro ponto muito importante da gente aqui é justamente isso. Nós precisamos que o DevOps tenha conhecimentos dos aspectos do mundo de desenvolvimento de operação, precisa entender as dores e as necessidades desses dois mundos. Agora, e aqui está a resposta da sua pergunta.
Eu preciso ser um dev para ser DevOps? A resposta é não. Isso. Você não precisa ser um desenvolvedor para você, de fato, ser um DevOps. Por quê? E aí eu te digo, tá? Eu acabei de falar que a gente precisa entender aspectos, a gente precisa entender necessidades e dores, certo? Mas ser um desenvolvedor não é apenas entender aspectos, necessidades e dores. Ser um desenvolvedor é entender muitas vezes a fundo e praticamente a arquitetura de software, modelagem de dados, segurança, rastreabilidade, sistemas distribuídos. Todos esses conhecimentos são inerentes de um desenvolvedor, além da proficiência em uma linguagem específica, em você conseguir criar uma aplicação de fim a fim, conseguir criar testes unitários, testes de integração. Então, o desenvolvedor ele precisa ter habilidades de olhar as características do negócio e transcrever para código. O DevOps ele não precisa. Por que ele não precisa? Porque ele não vai criar uma aplicação para responder a uma dor do negócio. Ele vai remover as dores que o desenvolvedor pode encontrar ao justamente atacar a dor do negócio. Ou seja, eu não estou olhando para o negócio e codificando a solução. Eu estou olhando o problema de quem está codificando a solução do negócio. E aí eu resolvo esse problema. E isso é o que muita gente não entende. E por que não entende? Porque criou-se uma falsa ilusão de que o DevOps ele precisa ser um mágico. Ele precisa ser alguém com conhecimento em tudo. Ele precisa ser um programador experiente e proeficiente. Ele precisa ser um cara de infra, um cara de operações habilidoso. Ele precisa. Muito legal esses negocinhos, né? Pausa, volta. Então, o cara de infra, ele precisa ser o cara experiente, que mexe com várias clouds, que entende infraestrutura a fundo, que domina toda a parte de infraestrutura. O DevOps ele precisa ser o cara que vai conhecer milhares de ferramentas. Ele precisa ser bom em segurança, bom em resiliência, em escala, em custo, em tudo. Eu queria um DevOps desse no meu dia a dia. Não é possível você ser bom e excelente e proeficiente em todas as coisas. De fato, a gente trabalhando com DevOps, a gente vai permear muitas áreas. A gente vai atacar muitas dores, a gente vai utilizar-se de muitas ferramentas. Nós vamos ter conhecimentos ali inerentes das dores que nós vamos resolver. Mas existe um abismo muito grande entre um DevOps com conhecimentos dos aspectos de programação, das dores e das necessidades, e um programador proeficiente em uma linguagem que vai transcrever a dor do negócio para um código fim a fim. Existe uma diferença muito grande, existe um abismo muito grande. Agora, eu como DevOps, eu não posso me apoiar em desculpas para não evoluir como profissional e não adentrar itens que vão agregar o meu trabalho e vão auxiliar para que eu consiga resolver as dores do time de desenvolvimento e operações de uma maneira efetiva, de uma maneira de fato prática, objetiva, assertiva. Então, se eu fosse definir conhecimentos que um DevOps precisa a respeito de desenvolvimento de software, o que eu falaria? Eu acredito que o DevOps ele precisa entender de arquitetura de software. E o que é arquitetura de software? Arquitetura de software é você conseguir compreender como uma aplicação se comporta no seu âmbito natural. Qual é a melhor configuração para essa aplicação funcionar?
Então, um exemplo que eu sempre brinco e sempre estimulo a utilizar esse exemplo nas aulas, nas mentorias que eu dou, é quando você está desenvolvendo ali um software de banco, um aplicativo bancário, você precisa ter contato com informações sigilosas, você precisa ter contato com dados armazenados. Então, essa aplicação que você está desenvolvendo, ela vai precisar se comunicar com o banco de dados. Qual é a melhor forma para isso? E aí entra a arquitetura. Você entender como as peças se encaixam. Como que a minha aplicação, que é um back-end, que está ali utilizando alguma linguagem como Go, Python, Node, esse back-end ele fala com o banco de dados. Qual é a melhor forma? Camada privada, ou seja, eu não vou conseguir é, ter sucesso implementando soluções para minha aplicação se aquele banco de dados for um banco de dados exposto. Então, arquitetura de software, conceitualmente, é um requisito para um DevOps. Então, o cara que de fato quer ser um bom DevOps, o cara que quer se é, firmar na carreira, evoluir na carreira, o que, que ele precisa? Ele precisa aprender arquitetura de software, ele precisa entender como softwares resilientes se utilizam das suas ferramentas do dia a dia. Como que esses softwares de alta escala lidam com as coisas? Por quê? Porque isso sim vai ajudar a você a resolver muitas dores. Então, se eu entendo como um software resiliente, como uma aplicação de sistema distribuído funciona, eu vou ter muito mais bagagem, muito mais facilidade e tranquilidade para eu propor soluções que vai sanar as dores desse cara, sanar as dores do desenvolvimento. Eu preciso entender muitas vezes como algumas linguagens nativamente se utilizam dos recursos computacionais. Então eu vou precisar entender ali que um Java ele vai precisar de bastante memória. Eu vou precisar entender alguns aspectos de alguma linguagem, né, que o Node você precisa compilar, você precisa baixar as bibliotecas, e você tem dependências que você precisa baixar. Então, eu vou precisar entender esses aspectos ali práticos e básicos, conceituais da linguagem que eu vou trabalhar. Mas eu não vou precisar ser um programador. Então, muitas vezes esse conhecimento ele não é adquirido em laboratórios, em cases, mas ele é adquirido na prática. A arquitetura de software a gente com certeza tem que estudar e tem que ir para cima e tem que entender como funciona. Agora, as especificidades de linguagens específicas eu vou aprendendo sob demanda. Porque imagina se eu disser que para você entrar no mundo DevOps você precisa saber como Java, Go, Python, Node funciona. Ou mais, né? Milhares de linguagens por aí. C, C Sharp, .NET. Se eu for colocar que de fato é um requisito você ser um programador, eu vou ter que esperar a sua formação finalizar, você ganhar experiência de mercado, você conseguir ter a proficiência de um desenvolvedor de fim a fim, aí sim eu vou, legal, agora eu posso ser DevOps. Sabe o que isso vai acontecer? O mercado vai ficar maluco. Por quê? Porque não vai ter gente que cumpra esses requisitos malucos que o mercado está fazendo. Então, a resposta final é: você não precisa ser um programador para ser desenvolvedor, mas você não pode se apoiar nisso como desculpa para você não entender aspectos funcionais das áreas que você vai atuar e resolver problemas. A gente precisa, como DevOps, estar disposto a aprender conhecimentos que muitas vezes são inerentes de outras profissões. Você, de fato, vai tocar em segurança, em dados, em desenvolvimento, em operações, você vai ter contato, relacionamento, você vai precisar estudar alguma outra coisa, com certeza, mas ser programador é outra coisa. Então, eu não posso ser injusto com alguém que está estudando há anos e praticando anos
pegar a dor de um negócio e codificar. E simplesmente falar, ah, não, é simplesinho, vou aprender isso para ser DevOps. Eu não posso ser injusto com essa galera. Eu não posso colocar esse cara que está há muitos anos estudando, se formando e tendo essa experiência maravilhosa no mesmo patamar do que um DevOps que está atuando correlato com o desenvolvimento, ajudando a equipe de desenvolvimento. Então a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. Um desenvolvedor é um desenvolvedor. Um DevOps é um DevOps. Assim como o DevOps ele não precisa ter a proficiência de um desenvolvedor, o desenvolvedor ele também não vai ter a proficiência de um DevOps. Ele não vai conseguir pensar nesse panorama geral, nessa estratégia, nessa abstração, nessa integração que a gente utiliza para integrar e criar essas agilidades do dia a dia. Então, essa é a resposta. Não precisa ser dev, mas não pode também se apoiar nisso para não estudar e ser um preguiçoso e não entender nada do que acontece no mundo que você vai precisar resolver os problemas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se você não fez isso no início, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Minhas redes sociais vão estar aqui também para você me seguir. Eu estou lá no LinkedIn, no Instagram. Tenho a comunidade DevOps no Discord, um lugar para a gente aprender sobre DevOps, conversar, tirar dúvidas, ter talks exclusivas internas com vários conteúdos bem legais para você. Então, não fique de fora. Me siga aí nas redes sociais que você vai ter acesso a tudo isso. Por enquanto é só. Muito obrigado. Até a próxima.